Olá, este é o canal Abençoar e eu espero de verdade que o conteúdo que você encontrar aqui possa abençoar a sua vida. Hoje, como primeiro conteúdo efetivamente do canal, até então só gravei o vídeo de apresentação, eu gostaria de poder compartilhar o meu testemunho aqui de como foi o meu real encontro com Jesus, que aconteceu há menos de um ano atrás, mesmo eu tendo 35 anos de idade, mesmo eu frequentando a igreja desde criança, desde os 5 anos de idade, passando aí por alguns períodos da minha vida, Mas como é que quase 30 anos depois só foi que eu acabei tendo o encontro real com Cristo? E isso aconteceu, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A ideia é compartilhar porque eu creio que quando a gente testemunha, o nosso testemunho pode acabar edificando a vida de outras pessoas, impactando na fé dessas pessoas. E o que aconteceu comigo foi uma transformação de uma forma extraordinária. É aquela coisa que acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo, e que Deus pode permitir que coisas extremamente impactantes aconteçam para nos dar o que, no meu caso, eu chamo de que foi um chacoalhão que mudou a minha vida e me fez entender que eu precisava de fato viver um cristianismo verdadeiro, precisava de fato desenvolver um relacionamento com Cristo. E tem um vídeo que eu quero gravar, inclusive, falando sobre relacionamento, que nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tudo isso veio a partir de um momento muito impactante da minha vida, que foi no ano passado, em maio, quando a minha esposa tentou tirar a própria vida. O YouTube aqui ele restringe algumas expressões, algumas palavras, então algumas coisas a gente tem que usar outros termos. Mas enfim, 24 de maio de 2024, minha esposa, aniversário da minha esposa, e ela atentou contra a própria vida. Nós vínhamos num momento bem nebuloso no nosso relacionamento, e eu digo por mim que não era só no nosso relacionamento, na minha vida particular, é claro que a minha vida particular acaba impactando no casamento também, Mas na minha vida particular eu também não estava 100%. Eu estava vivendo aquela vida que infelizmente muitos vivem, da fé, do se dizer cristão, de tipo assim, eu sou cristão, mas é eu aqui e Deus lá. O cristão que acha que sabe das coisas, Quando na verdade a fé ela nos motiva, e a Bíblia fala muito sobre isso, Ela nos motiva a entregarmos tudo para Deus, que verdadeiramente quem sabe das coisas, quem sabe do amanhã, quem sabe o que é o melhor para nós é Deus. E, enfim, também quero tratar sobre isso em outros vídeos, mas o meu testemunho, ele é basicamente, assim, lá com 5 anos de idade, comecei a frequentar a igreja, e assim foi, mas por muito tempo frequentei a igreja por frequentar, frequentei a igreja como um clube, e eu acredito que é muito importante que nós observemos se de fato a gente também não está frequentando a igreja como um clube, porque na igreja tem networking, porque na igreja tem pessoas que nós gostamos de conviver, nós gostamos de encontrar. E eu entendo que esse relacionamento com os irmãos na fé ele é importantíssimo, Só que nós cultuarmos a Deus é o real objetivo, ou pelo menos deveria ser, da gente frequentar um templo, Inclusive é importante deixar claro, porque existe o que é templo, o templo construído por mãos humanas, e existe a igreja que é o corpo de Cristo, enfim, a gente pode tratar disso também. Mas eu levava a minha vida muito dessa maneira e aquela coisa, interpretando a Bíblia, interpretando a fé da maneira como eu gostaria, como me era mais interessante. Era aquela coisa do tipo assim, beleza, eu já aceitei Jesus, já me batizei, Quem crer e for batizado será salvo, então minha salvação já está garantida. E eu nunca tinha, de fato, buscado desenvolver um relacionamento com Deus. E é isso que muda tudo. A minha vida teve altos e baixos, a minha vida na fé, e por muito tempo fiquei preso, inclusive até ano passado, até essa mudança que aconteceu na minha vida. Fiquei preso no vício de conteúdos adultos
de outras questões relacionadas a isso. Também desenvolvi um certo vício, isso desde a adolescência, desde muito cedo também. Foi o vício em jogos de computador, né? Não de cassinos e coisas assim. Não um jogo do tigrinho também. Jogos do estilo videogame. E que, na verdade, esse eu ainda tenho um pouco de dúvida se realmente foi um vício ou se era uma maneira de escapar da minha realidade, que é aquela coisa, convivendo com o pecado, tendo aquele pecado de estimação que a gente tenta, não consegue se livrar e a gente acha que nunca vai vencer e daqui a pouco a gente simplesmente não quer mais pensar sobre aquilo porque aquilo é uma acusação, aquilo é um problema. Claro, nós sabemos quem é o acusador, nós sabemos que por Cristo nós somos livres, né? Se Cristo verdadeiramente nos libertar, então nós seremos livres. Mas eu não me sentia liberto, enfim, foi todo um processo que, inclusive, quando aconteceu isso com a minha esposa, tudo começou a mudar na minha vida. E como é que foi isso, né? Nós vínhamos, então, com dificuldades no nosso casamento. Minha esposa tinha uma empresa, parecia que estava cada dia mais disponibilizando mais tempo da vida dela para a empresa. Então, ela saía de casa às 7 horas da manhã, 7h30, voltava às 11 da noite, 11h30. Vinha para casa praticamente só para dormir, ou quando ela conseguia vir para casa mais cedo, ela já vinha muito cansada, era tomar banho e dormir, ou às vezes acabava dormindo na sala, aquela coisa. Nós praticamente não convivíamos mais, nós não nos relacionávamos mais. Não jogo a culpa toda só para ela, né? Mas nós vínhamos com dificuldades até de conversar e tentar entender o que é que estava acontecendo. E de fato ela passava por dificuldades na empresa dela, isso fazia com que ela se enfiasse cada vez mais lá. Eu trabalhando em casa, enfim, nos encontrávamos nos almoços do dia a dia, alguma coisa assim, mas aquele nosso casamento estava morrendo. E não só o casamento estava morrendo, mas eu também preso na questão de conteúdo adulto, na internet, no vício com isso. E aí, para o mundo, isso não é considerado adultério, né? Mas a Bíblia fala, quando Cristo aponta que se nós olharmos para uma mulher com outras intenções, nós já estamos pecando, nós já adulteramos com ela. Então sim, eu estava preso nisso e aí é uma bola de neve. É uma bola de neve. No meio disso, moramos em Porto Alegre, então ano passado, em abril, aliás, maio foi o mês das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então isso acabou piorando um pouco mais a situação. Nós não fomos diretamente atingidos, porque a enchente não chegou onde nós estávamos, ou ainda nós estamos, mas todo o nosso redor foi um caos generalizado e isso impacta, isso mexe muito com a gente. E minha esposa, enfermeira, acabava se sentindo muito culpada porque ela estava extremamente presa lá no trabalho dela, na empresa dela. Ela queria poder fazer mais, ela queria poder ajudar outras pessoas que estavam passando por necessidade naquele momento todo da enchente e não conseguia. Então ela se sentia culpada por isso. Enfim, uma bola de neve. Além do mais, minha esposa tem bipolaridade e isso não estava sendo tratado. E aí tudo isso culminou para que no fim das contas, como já dito, ela tentasse contra a própria vida. Ela foi encontrada num quarto de hotel, que ela se trancou lá na sexta-feira de manhã, que era aniversário dela. Ela tomou vários comprimidos de 5 tipos diferentes, 5 remédios diferentes, né? Além de ter se injetado uma quantidade de insulina que seria uma quantidade para um tratamento de 6 meses, no caso de uma pessoa que precisa de se tratar com insulina, né? Quando ela foi encontrada, ela já estava desacordada, com uma respiração muito fraca, pressão baixa, e foi encontrada ali, foi levada para a emergência do hospital, depois UTI, enfim, ela passou a sexta-feira toda na emergência, conseguiram leito na UTI só mais para o fim do dia, e aquela situação realmente foi desesperadora. Como eu disse antes, eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse para me chamar a atenção. Eu vejo que muitas pessoas têm alguma dificuldade de entender Deus
e julgaria Deus como sendo mal diante de uma situação dessa? Ou como é que tu associa Deus com uma situação dessa? Só que a verdade é que Deus, na sua multiforme sabedoria, eu creio que quando Ele quer chamar a atenção de alguém, quando Ele quer trazer alguém para perto dele de novo, sabe? Do tipo assim, tu tá longe de mim, tu tá se afastando dos meus caminhos, o fim está próximo, como nós cremos, e tu estás perdido. Então, como num ato de amor, Deus, Ele faz o que precisa ser feito para chamar a nossa atenção. Inclusive, uma história que eu ouvi essa semana agora de um amigo meu, que também é cristão, que ele passou em um ano por uma situação onde ele perdeu uma irmã dele, que tinha, se não me engano, 31 anos de idade, vivendo a vida normal, teve um AVC e morreu praticamente na hora. Quando o serviço de emergência chegou, ela já não tinha mais vida. O pai dele teve 3 AVCs, com pouquíssimas sequelas, mas 3 AVCs, e AVC é uma coisa que nos preocupa muito, né? É realmente um baque que nos dá. E também ele tem 2 filhas pequenas, e uma delas foi para o hospital, se não me engano, com pneumonia, passou por situações bem complicadas e algo que não se resolvia. Quando ela estava para ter alta, ela piorava de novo. Ele me contando o testemunho da vida dele, que ele disse, cara, até que eu entendi que aquilo ali era Deus me chamando, e eu, a partir daquilo ali, decidi me comprometer mais com a fé, eu e minha esposa, e as coisas começaram a mudar. Então, assim, eu creio que o Senhor permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, principalmente quando eu vejo que nós temos um propósito, porque nós não nascemos sem propósito, nós nascemos com um motivo. Existe um motivo pelo qual nós, inclusive, fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo em si, né, quando a Bíblia se refere à igreja como corpo de Cristo, o exemplo de corpo a gente entende como se cada um de nós representássemos um membro, um órgão desse corpo e tem uma função importante ali. E aí, quando existe um propósito para a nossa vida, significa que tu tens uma função importante no corpo de Cristo e tua função é tal. E Deus te quer para isso. É aquela coisa que Deus não depende da gente, é a gente que depende dele. Só que o Senhor, pela sua misericórdia e pelo seu amor, assim como Cristo fala no livro de Lucas, quando ele conta da parábola da ovelha perdida, né? Tem a parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida e depois do filho pródigo. E ele fala, o pastor, por um acaso, não vai deixar as outras ovelhas para trás, para ir atrás daquela que se perdeu? Então, quando Deus tem um amor muito grande por nós, e de fato Ele nos ama, mas que Ele vê que nós estamos nos perdendo e que nós corremos um sério risco e que o tempo está passando e a gente não está cumprindo com o nosso propósito, né? A gente tem também aquele outro texto que diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas ele está ali, batendo na porta. E, poxa, nós não vamos atender. Então, eu vejo que Cristo, Ele já morreu por nós. Ele já comprou a nossa vida com o sangue dele. E Deus, assim como um pai amoroso, Ele vai nos chamar a atenção quando for necessário. E Ele vai, muitas vezes, permitir que coisas muito sérias aconteçam na nossa vida para isso. E ali, quando aconteceu aquilo com a minha esposa, eu lembro que eu sentia uma dor física muito grande. Doía no peito, era um aperto, era uma coisa assim, que parecia que chegava a faltar ar, era muito, muito difícil lidar com aquilo, porque ela realmente estava numa situação que ela não respondia mais por si. Ela foi levada para emergência e nela foram colocadas 8 bombas de infusão, e bomba de infusão é uma espécie de um computadorzinho que ele vai controlando a quantidade de um remédio que é colocado na veia. E ali ela estava com 8 dessas, ela estava de fralda, ela estava de sonda, ela estava entubada. Depois, eu não sei se fizeram isso na emergência ou na UTI, mas colocaram um catéter nela também, aqui pelo pescoço. E ela estava numa situação que ela praticamente já nem respirava mais sozinha, só com a ajuda de equipamentos. Os órgãos estavam parando por conta da insulina que ela havia colocado para dentro de si, e que os médicos lá explicaram, né? A gente tem no nosso corpo a glicose, que é a energia para que todo o corpo funcione, todos os órgãos.
E a insulina ela vem para ajudar a regular, porque se a gente tem glicose demais é um problema, se a gente tem glicose de menos é um problema. Só que quando a gente faz um uso inadequado de insulina, a gente acaba matando a energia do nosso corpo. E ali os órgãos da minha esposa estavam parando. Chegou um momento, inclusive, que coração e pulmão não haviam parado porque ela estava com a ajuda de medicamentos, com a ajuda de equipamentos, perdão, e medicamentos também, claro, mas o cérebro ainda não havia parado pela misericórdia de Deus. E, na verdade, isso é um dos fatores que indicam, né, que os médicos utilizam, que os hospitais, a medicina utiliza de forma geral, para deduzir se o paciente ainda tem vida ou não. E naquele momento tão difícil, e eu sabendo da vida que eu estava levando com Deus, que era aquela vida desleixada, aquela vida de beleza, conheço a Deus, sei quem Ele é, mas não orava, não lia a palavra de Deus, eu mal orava pelo alimento. Diante daquela situação toda, eu me vi completamente impotente. Minha esposa, embora estivesse em um dos melhores hospitais do país, eu não falo isso para me gabar ou nos gabar, mas no sentido de que, poxa, quando a gente vê que um dos melhores hospitais do país já não tem mais recursos, eles já estavam usando tudo que eles podiam. E os médicos, quando vinham conversar com a gente, eles praticamente diziam para a gente se preparar para o pior. E não adianta, essa é a função deles, eles não podem nos iludir, eles têm que ser realistas. E diante daquela situação toda, eu me sentindo extremamente sujo e não merecedor da graça e da misericórdia de Deus, e não que hoje eu me sinta limpo, porque a gente sabe que a gente continua sendo pecador e não merecedor da graça de Deus, mas é pela misericórdia dele e não por alguma ação nossa. Mas quando a gente vive num relacionamento com Deus, um contato diário com Ele, que o tempo todo a gente está orando pelas coisas e colocando na presença dele, é completamente diferente de quando a gente sabe que a gente está levando uma vida longe dele, porque nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos a fé, nós já sabemos o que Deus quer de nós, né? Que, como a sua própria palavra diz, é vivermos uma vida para o inteiro agrado dele, e nós sabemos que quando nós não estamos vivendo uma vida para inteiro agrado dele, tem coisa muito errada por aí. Então, eu sabia a vida que eu estava levando, eu sabia que haviam pecados na minha vida em que eu meio que já tinha desistido de lutar porque eu achava que eu nunca ia vencer. Só que quando chegam os médicos para nós e, como eu disse, né, num dos melhores hospitais do Brasil, e que eles dizem que eles estão fazendo o máximo e que eles não têm mais o que fazer, não adianta. É correr para Deus, clamar por misericórdia, é um momento de desespero, é clamar por misericórdia pelo que a gente está pedindo, clamar por misericórdia, né, no caso ali pela vida da minha esposa, e graças a Deus nesse momento também não fui só eu e a família, os mais próximos orando, mas depois eu fiquei sabendo que muita gente que eu não faço nem ideia de quem seja, estava orando pela minha esposa, porque várias pessoas se juntaram numa espécie de correntes de oração em que pessoas se reuniam e oravam por ela e levavam o nome dela para a igreja, para cultos, para grupos de oração. Então, assim, a coisa foi longe. E graças a Deus o Senhor ouviu as nossas orações, mas até nós termos um bom diagnóstico, até nós vermos que de fato ela estava voltando, foram dias bem difíceis. Mas eu vejo que foram necessários, porque se o choque não fosse tão grande, talvez a mudança na minha vida e que depois consequentemente acabou acontecendo na vida dela não teria sido tão grande também. Minha esposa não lembra do que aconteceu, ela não lembra praticamente daquela semana toda, embora aquilo tenha acontecido numa sexta, a última lembrança dela é do domingo anterior àquela sexta, né? Mas só que a partir do momento que a minha vida com Deus muda, eu trago essa mudança para dentro de casa também. Eu passo, de certa forma, a evangelizar a minha esposa, digamos assim, num sentido de eu buscar ter um relacionamento com Deus, uma vida mais ativa com Ele, de buscá-lo diariamente e trazê-la junto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso de fato mudou. Porque é a casa, é a família, nós não temos filhos, né? A nossa família somos só nós dois. E
Ali naquele momento, então, é um momento de quebra de orgulho muito grande. E se a gente vai ler a palavra de Deus, isso é necessário para o agir de Deus nas nossas vidas. Que o nosso orgulho seja quebrado, que nós realmente nos humilhemos na presença de Deus, no sentido de entender de fato e de verdade que nós não sabemos de nada, que nós não temos o controle de nada. A gente acha que sabe, que o mundo aí afora vem nos dizer que é a gente que tem que ser, a gente que tem que fazer, a gente que tem que conquistar, porque nós isso, nós aquilo, sempre mexendo com o nosso ego, como se nós tivéssemos capacidade de alguma coisa, né? E esquecendo que tudo, absolutamente tudo acontece somente pela misericórdia de Deus. E quando a gente, né, se coloca numa situação dessa em que nem nós, nem os médicos não tem mais o que fazer, isso se torna extremamente claro. E como eu disse, isso nos quebra no meio de uma forma assim que nos humilha e nos faz reconhecer a grandeza de Deus. Foi ali que, de fato, a minha vida com Deus começou a mudar e eu passei a ter um relacionamento com o Senhor. Ali eu tive um encontro real com Jesus, diante daquela situação de tanta desgraça, mas a graça dele foi maior do que tudo aquilo. Como eu disse, né, aquilo aconteceu numa sexta-feira. Aquela sexta-feira a gente ficou no hospital até de madrugada, quando ela foi para UTI, daí quando ela vai para UTI tem um horário, né, de visitação, se não me engano é das 9 da manhã às 9 da noite, fora desse horário não se pode mais visitação, então já era madrugada, e se eu não me engano a gente ficou lá até quase umas 3 da manhã, até que, porque daí ela foi transferida para UTI, a pressão dela estava tão baixa, que mesmo com medicações fortíssimas e tipos diferentes de medicação, eles conseguiam fazer com que a pressão dela chegasse no mínimo aceitável e ali eles iam mantendo. E quando ela foi transferida da emergência para a UTI, mesmo numa maca, com todos os recursos, tudo ligado nela, nada foi desligado, só daquela leve movimentação na maca pelos corredores do hospital já foi o suficiente para desestabilizar ela toda e eles precisaram, se não me engano, acho que de umas 2 horas até conseguir estabilizar ela minimamente de novo. E aí veio a médica da UTI e nos disse que aquela noite ia ser crucial, ia ser muito importante e que a minha esposa precisava passar por aquela noite. E aí como é que a gente volta para casa, né? Vim para casa, aqui em casa tudo lembra ela e realmente foi muito difícil. Foi uma noite de que, por motivos óbvios, a gente não consegue descansar, né? A gente fica com a cabeça a milhão, o celular ali do lado, porque qualquer coisa que aconteça era pro meu número que eles iam ligar. E aí aquela coisa, dorme, não dorme, acaba tendo alguns tipos de pesadelo. Mas daí no outro dia, era 8 da manhã, quando meu celular despertou, que eu dei graças a Deus porque ninguém tinha me ligado naquele período durante a noite, né? Quando a gente chegou no hospital no sábado, o quadro já era outro, graças a Deus. E ali, todo o avanço que se ia tendo, sem sombra de dúvida, virava motivo de gratidão a Deus. Porque era o mais improvável que estava acontecendo. Ao longo dos dias que ela passou ali, foi muito interessante, porque nós víamos médicos, enfermeiros, técnicos, afirmando que o que tinha acontecido ali era um milagre. E o nosso Deus, ele se mostrou misericordioso, e ele se mostrou presente, ele se mostrou fiel, mesmo eu não sendo fiel. Ele reforçou que ele me amou primeiro. E não só a mim, mas a minha esposa também. E aí, no sábado, devagarinho, os níveis dela já foram melhorando. No domingo, ela já mostrava que ela já estava começando a se mexer, né? Tendo alguns movimentos e tal. E na segunda-feira, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ela acorda e estava dentro de um prazo que um dos médicos, o médico responsável por ela na UTI, tinha vindo conversar comigo e tinha dito que, olha, a gente tem aí, de acordo com alguns estudos, um prazo de, se eu não me engano, até 72 horas, desde que a pessoa entre em coma,
para ela acordar, né, voltar naturalmente. E isso nos indica que a pessoa teve zero ou muito pouco dano cerebral, se ela acordar dentro desse período. E aí era segunda-feira de manhã, o tempo estava quase fechando essas 72 horas e graças a Deus ela acordou. Ali, sem sombra de dúvida, foi um momento de muita emoção que mexeu com nós todos. E desde então, nós temos tido experiências nas nossas vidas e nós temos visto de fato o quanto Deus é fiel, o quanto Ele é bom, que quando Ele tem uma promessa ou quando Ele faz algo, Ele nunca faz algo pela metade. Então nós temos visto, dia após dia, as misericórdias do Senhor nas nossas vidas. O que eu posso dizer é que nós temos tido uma vida de paz, uma vida tranquila, por mais que nós estejamos numa capital que hoje é super violenta, o Senhor tem nos livrado de tanta coisa, o Senhor tem sido tão bom conosco. Então, assim, de fato, toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. Nesse período, nós aprendemos o que é confiar 100% em Deus, ser sustentado 100% por Deus. E, assim, são coisas incríveis, é só vivendo isso para saber. E quando minha esposa estava lá no hospital, uma coisa que eu orava muito para Deus e que eu pedia misericórdia para Ele, é porque existe toda uma discussão, e eu não quero entrar nesse mérito, mas é só para que a gente fale sobre. Existe toda uma discussão em cima de pessoas que decidem tirar a sua própria vida quanto à salvação, quanto à perda de salvação ou não. Como é um terreno nebuloso, complicado de lidar, a gente sabendo que existe a possibilidade da perda da salvação de alguém que já era salvo e decide se autoeliminar, digamos assim. Ali eu orava muito e pedia misericórdia de Deus por causa daquilo, porque seria um desperdício tão grande de uma vida que já era salva e que estava sendo perdida ali por um momento de talvez um burnout, um processo depressivo muito intenso, né? E mesmo a própria bipolaridade não medicada, desregulada e tal. E eu clamava muito a Deus por misericórdia nesse sentido. Eu entendo que às vezes a gente se prende muito à vida de alguém, pedindo a Deus muito pela vida de alguém que muitas vezes nós já temos, e essa pessoa também, a certeza da salvação, e que a gente acaba achando que a vida neste mundo é o melhor que nós temos. Com certeza a gente deve ser muito grato a Deus por estarmos vivos, por termos a vida que temos, por termos essa oportunidade de vivermos nesse mundo, conhecermos a Cristo, sermos salvos e podermos então ter a garantia da nossa vida eterna, buscando a Deus. Mas só que o melhor está por vir, o melhor é a vida eterna. Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos permite viver ótimas experiências ainda neste mundo, ainda nesta terra. E isso eu posso afirmar, e que o melhor período da minha vida tem sido a partir do momento que nós entendemos que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo pertence a ele, e que as nossas vidas, como a própria Bíblia diz, devem ser sacrifícios vivos de louvor, adoração e entrega a Deus. Nós estamos aqui para sermos usados como instrumentos nas mãos do nosso Senhor, para que a vontade dele seja feita através das nossas vidas, não só no sentido de que a vontade dele seja feita nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas, ou seja, sermos instrumentos, sermos ferramentas na mão dele. É de fato, como eu disse antes, entender que nós fazemos parte de todo um corpo e que nós temos uma função e que Deus pode e deve nos usar em prol da sua obra, do seu querer e do seu propósito.
Quando a gente entende isso, é que de fato a nossa vida muda, de fato o nosso relacionamento com Deus vai nos fazer querer entender mais e mais o que é que Ele quer para as nossas vidas, como Ele quer nos usar e nos faz compreender o que é essa entrega total nas mãos de Deus em prol de fazer a vontade dEle. É negar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, porque tem algo dentro de nós que nos acompanha desde o nosso nascimento, chamado carne. E a Bíblia fala que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, o nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus, inicia-se um conflito entre carne e espírito. E aí começa um processo muito importante que nós temos que entender, que é de nós escolhermos subjugar a nossa carne, para que então o espírito prevaleça. Eu não digo que é fácil, muito pelo contrário, as tentações vêm, todos os dias ela vem. Inclusive esses dias eu estava assistindo a pregação de um pastor que ele disse: não é pecado nós sermos tentados. Pecado é nós darmos atenção, darmos bola, darmos espaço para a tentação. Mas a tentação ela vem. E o nosso papel é fugir da tentação, escapar dela, para que então nós não venhamos a pecar. E que com todo esse testemunho, tudo isso que eu contei aqui, que isso de fato possa edificar a sua vida, de alguma forma isso possa ajudar você a entender a importância de vivermos sob a vontade de Deus, a importância de decidirmos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, subjugarmos essa nossa carne todos os dias, para que o Espírito prevaleça e para que nós, inclusive, venhamos a ter mais fome e sede da palavra de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus. Que a Bíblia fala, né, sobre a importância de orarmos em todo o tempo, de nós jejuarmos, e que nós tenhamos fome e sede disso, não para que os nossos desejos sejam atendidos, como infelizmente muitas vezes acontece, a maneira como muitas pessoas levam a vida, mas para que nós, a partir do momento que nós venhamos a descobrir o prazer de estar na presença de Deus, que nós façamos isso, busquemos mais a Deus através da palavra, através do jejum e através da oração, por entendermos que a partir do momento que Cristo morreu por nós, que Deus enviou o seu único Filho para viver neste mundo, fazer milagres, ter uma vida perfeita, nos ensinar tanta coisa, e ainda por cima, no fim da sua jornada aqui nessa terra, né, assumir os nossos pecados e morrer por nós, poxa, como é que a gente entende tudo isso e simplesmente diz ok? Simplesmente não busca uma mudança de vida para agradar a esse Deus que nos amou primeiro. Que de fato, tanto este vídeo aqui quanto outros postados neste canal possam ser bênção para a tua vida nesse sentido, de te motivar a buscar mais a Deus. Porque eu posso dizer com propriedade que muitas vezes eu via várias pessoas que pelo menos demonstravam ter uma vida com Deus, e eu ficava, poxa, por que é que eu não consigo? O que é que está me travando? O que é que falta? E por muitas vezes fui na igreja por obrigação, por muitas vezes orei sem vontade, e é aquela coisa, sabe, de onde essas pessoas tiram essa fome e essa sede que elas têm? Só que o que eu entendi é que primeiro existe o tempo de Deus para a vida de cada um, mas que isso não seja motivo para que nós paremos de buscar. E outra, a partir do momento que nós entendemos que isso é possível, que ter um relacionamento com Deus, além de ser possível, é extremamente necessário, e nós buscamos isso, no tempo certo, da maneira certa, uma transformação vai acontecer nas nossas vidas. Então, eu digo para ti, que está me assistindo agora, que tu continue firme. Que tu continue firme em nome de Jesus, buscando a presença do Senhor,
porque ele vem. Ele vem, ele vai vir, vai tocar na tua vida em nome de Jesus e vai te transformar a ponto de que a tua vida toda mude de tal maneira como a minha vida mudou e que o relacionamento com Deus, o relacionamento com Cristo, ele se torne diário, ele se torne natural e tão natural a ponto de que nós sentimos falta. Além de que eu hoje tenho uma fome e uma sede que são inexplicáveis, assim, porque parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. De tão bom que é, de tão maravilhoso que é poder sentir a presença de Deus e poder entender que Ele está no controle de tudo. Então que o Senhor possa tocar grandemente na tua vida e trazer essa transformação para a tua vida também. Como a palavra de Deus diz, e eu já citei, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta, ele não vai fazer algo que tu não esteja disposto, ele não vai simplesmente chegar e tomar conta da tua vida sem que tu aceite. É importante a gente entender que a salvação ela é um processo onde Cristo já morreu por nós, os nossos pecados já estão perdoados, só que nós precisamos aceitar isso. É como um presente que nos é oferecido. E aí a gente escolhe aceitar ou não. Cristo está à porta, batendo. Que tu possas abrir a porta para Ele, que Ele possa entrar e vir e cear contigo. E que isso seja uma transformação para a tua vida. Em nome de Jesus. Este é o canal Abençoar. E que estes conteúdos aqui de fato possam abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo.